Fala pessoal, bem-vindos ao ptbr.net. É sempre bom ter você junto com a gente para trocar uma ideia, aprender e se divertir. Queremos ouvir sua voz. Envie sugestões, dúvidas ou críticas pelo WhatsApp no 11 9 3502 9739. Sua participação faz toda a diferença para deixar nosso conteúdo sempre afiado. Manda sua mensagem e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui para a gente mergulhar fundo em histórias que marcaram época, né? Hoje o papo é sobre uma passagem assim muito forte lá de Gênesis, capítulo 14. É uma mistura, sabe, de política antiga, guerra, um resgate familiar daqueles e uns encontros bem significativos. A gente está falando de Abrão, antes de ser Abraão, entrando em cena de um jeito bem dramático. Basicamente, a história é assim. Tem um grupo de reis lá do leste que dominava uma região no Vale do Jordão há um tempão. Aí, 5 reis locais, se cansaram disso, se rebelaram. Só que a coisa deu errado para eles. Acabaram saqueados, levaram gente como cativo e no meio dessa gente estava Ló, sobrinho do Abrão. E é aí, que a história dá uma virada. Abrão arma um resgate super ousado, vence a parada e na volta para casa tem 2 encontros assim fundamentais. Vamos dar uma olhada nisso. Exatamente. E o cenário, o Vale de Sidim, que o texto depois meio que indica ser a área do Mar Morto. O estopim é essa rebelião mesmo. Os 5 reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela, contra o Quedorlaomer, rei de Elão, e os aliados dele. Isso depois de 12 anos sendo vassalos. Essa quebra de acordo ali no 13º ano é o que dispara a reação militar no ano seguinte. É o começo de tudo que a gente vai ver. Certo. Então vamos para essa Guerra dos Reis. A Bíblia lista lá a turma invasora. Rafael de Sinar, Arioque de Elazar, o tal Quedorlaomer de Elão e Tidal de Goim. 4 reis poderosos do leste vindo para cima dos 5 da planície. E a briga acontece nesse Vale de Sidim. Mas olha que interessante a estratégia deles, do Quedorlaomer e companhia. Segundo o relato, eles não vão direto nos 5 rebeldes, sabe? Antes, no 14º ano, eles fazem tipo uma varredura militar na região toda. É impressionante. Derrotam os Refains, os Uzins, os Emins, aí descem para as montanhas de Seir até os Oreus, chegando lá na beira do deserto, em El Parã, uma campanha longa. Ah, então não era só para punir os rebeldes, era tipo uma demonstração de força geral na vizinhança? Justamente. Para reafirmar quem mandava ali numa área bem maior antes de ir para o foco principal. Só depois dessa demonstração toda é que eles voltam, atacam em Mispate, que é Cádiz, passam o rodo no território amalequita e ainda derrotam os amorreus lá em Razazão Tamar. Parece que estavam limpando o terreno, sabe? Isolando os 5 reis antes do confronto final. Mostra um planejamento militar bem pensado, não só força bruta. E aí sim, vem a batalha no Vale de Sidim e aquele detalhe dos poços de betume. Nossa, é muito visual isso, né? O texto fala que o vale era cheio disso. E na correria da batalha, os reis de Sodoma e Gomorra, caem nos poços tentando fugir. Que imagem, hein? Uma imagem forte da derrota deles, Os outros 3 conseguiram escapar para as montanhas e a consequência é que se espera. Derrota total e saque. Os vencedores levam tudo de Sodoma e Gomorra. Suprimentos, bens e o ponto-chave para a nossa história. Levam as pessoas como cativos. E no meio deles está lá o Ló, sobrinho de Abrão, que tinha ido morar perto de Sodoma. É esse gancho que puxa o Abrão, que até então estava meio de fora, para dentro da confusão toda. E aí a gente vê a reação do Abrão, né? A notícia chega por um fugitivo e o texto chama ele de Abrão o Hebreu. Interessante essa definição, talvez para diferenciar ele dos amorreus ali da área, como Manré, Escol e Aner, com quem ele tinha um acordo, Vivia perto dos carvalhos deles. Quando ele fica sabendo que levaram o Ló, a resposta é na hora. Sim, sem hesitar. O texto diz que ele convoca 318 homens, nascidos em sua casa. Isso sugere um grupo leal, treinado, parte da estrutura dele mesmo. Já dá uma ideia do tamanho do acampamento do Abrão, Não era uma famíliazinha.
tinha uma capacidade militar ali. E ele vai atrás dos 4 reis vitoriosos, alcança eles lá no norte, perto de Dan. E a tática que ele usa é tipo guerrilha, né? Divide a turma, ataca de noite. Não é um confronto aberto de exército contra exército. É mais uma ação de inteligência, talvez pegando os caras cansados depois da campanha toda. Exato. O relato sugere que foi bem eficaz. Ele derrota essa coalizão de reis e ainda persegue quem sobrou até Robá, que fica ao norte de Damasco. E o resultado é sucesso total. Recupera o Ló, a família dele, os outros cativos e todos os bens que tinham sido roubados de Sodoma e Gomorra. Uma vitória e tanto, né? Considerando que ele enfrentou reis que tinham acabado de dominar uma região inteira. Impressionante mesmo. O Abrão, que a gente imagina mais como pastor, se revela um líder militar muito capaz quando a família está em jogo. Mas a história não para aí, na vitória militar. A volta para casa tem mais coisa. Encontros bem carregados de significado. Sem dúvida. Na volta, lá no Vale de Savé, que é chamado também de Vale do Rei, acontecem 2 encontros. O primeiro a chegar é o Bera, o rei de Sodoma, aquele que caiu no poço, lembra? Mas parece que sobreviveu ou foi resgatado. Só que antes dessa conversa, surge uma outra figura. E essa é, talvez, uma das mais enigmáticas de Gênesis inteiro. Melquisedeque, rei de Salém, que muita gente liga à futura Jerusalém, e o ponto crucial, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele aparece trazendo pão e vinho, um gesto de hospitalidade, talvez comunhão, né? E ele abençoa o Abrão. E a bênção é bem específica. Ele invoca o Deus Altíssimo, El Elyon, Criador dos céus e da terra. E ele atribui a vitória do Abrão a esse Deus. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Percebe a conexão direta? Vitória militar ligada à ação divina? Mas isso é fascinante. Um rei sacerdote de uma cidade fora da linhagem de Abrão, adorando o Deus Altíssimo, o nome que o próprio Abrão vai usar depois. Isso quer dizer, então, que a ideia de um Deus supremo já existia fora do círculo de Abrão naquela época. Essa é uma das grandes questões que o Melquisedeque levanta. Justamente, ele parece representar uma ordem sacerdotal, um conhecimento de Deus que existia ali talvez até antes da aliança específica que Deus faria com Abrão. No texto, ele funciona como uma validação externa e superior até da posição do Abrão. E essa combinação de rei e sacerdote nele também é bem forte, algo que depois em Israel seria separado, mas ali está junto. E a reação do Abrão a essa figura, essa bênção, é imediata. Ele dá para o Melquisedeque o dízimo, a 10ª parte de tudo que ele recuperou na batalha, dos despojos. É um reconhecimento claro, né, da autoridade espiritual do Melquisedeque e da origem divina da vitória dele, como o próprio Melquisedeque falou. Um gesto de honra, de reconhecimento dessa ordem sacerdotal. E aí, logo depois, a conversa muda completamente de tom. Chega o rei de Sodoma. E ele faz uma proposta que parece bem prática. Me dá as pessoas, fica com os bens. Tipo, você recuperou tudo, devolve meus súditos e fica com a riqueza como recompensa para você. Só que o Abrão recusa. E não é uma recusa simples, é um juramento solene. Ele levanta a mão e jura, pelo Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Olha aí ele usando o mesmo título divino que o Melquisedeque usou, né? Reforçando a conexão. Ele jura que não vai aceitar nada do rei de Sodoma, nadinha, nem um fio, nem a correia de uma sandália. E a justificativa que ele dá é o ponto-chave para entender a cabeça do Abrão ali. Para que você nunca possa dizer, fui eu que enriqueci a Abrão. Isso é mais do que só ser íntegro, sabe? Abrão está fazendo uma declaração forte sobre de onde vem a prosperidade dele, a bênção dele. Ele aceitou a bênção espiritual do Melquisedeque, honrou ele com um dízimo, mas rejeita qualquer ganho material que possa ligar a ele ou colocar ele em dívida com o rei de Sodoma. Faz tudo sentido. Sodoma já tinha ou ia ter logo uma péssima fama.
Associar a riqueza dele com esse rei seria complicado. Ele parece querer traçar uma linha bem clara. A provisão dele vem do Deus Altíssimo, não de reis humanos, ainda mais um como um de Sodoma. E é interessante que ele faz uma ressalva, né? Diz que os homens dele podiam comer o que precisaram na campanha, e os aliados locais dele, Aner, Skol e Man-Rei, tinham direito à parte deles nos despojos. Quer dizer, ele não impõe a decisão pessoal dele para os outros. Mostra um senso de justiça ali também, né? Um realismo. Mas a recusa principal tá lá. É um contraste muito forte. A interação com Melquisedeque. Bênção espiritual recebida, honra material dada com o dízimo, e a interação com o rei de Sodoma. Oferta material rejeitada para manter a independência e a confiança só em Deus. Essa parte final lá no Vale de Savé é muito densa de significado teológico, ético. Então, se a gente olhar para Gênesis 14 como um todo, o que essa história entrega para a gente? Vimos uma crise política virar guerra, afetar a família do Abrão. Isso provoca uma reação militar inesperada dele. E tudo termina nesses encontros que, no fundo, definem o caráter e a fé do Abrão. Tem lealdade familiar, tem coragem, estratégia militar, mas talvez o mais forte seja esse discernimento sobre de onde vem a bênção, de onde vem a riqueza. A história parece colocar o Abrão numa encruzilhada. A sua segurança e honra vêm do poder militar e de alianças com reis como o de Sodoma, ou vem da bênção do Deus Altíssimo, representada ali pelo Melquisedeque. E a escolha do Abrão é muito clara, né? Ele se alinha com a figura sacerdotal que invoca o Deus Criador e rejeita o acordo com o poder terreno que está comprometido. Isso meio que estabelece um padrão para o resto da caminhada de fé dele. A narrativa funciona quase como um teste, sabe? Ou uma demonstração pública da confiança do Abrão, já preparando o terreno para as alianças e promessas divinas que vêm logo depois. E a figura do Melquisedeque, essa sim fica como um ponto para a gente pensar muito. Verdade, uma passagem muito rica mesmo. E fica essa pergunta no ar, né? Que a figura do Melquisedeque traz. Como será que outras culturas, outros povos daquela época percebiam o divino fora da linhagem que a Bíblia vai seguir mais de perto? A presença dele ali e o Abrão reconhecendo ele abre uma janela bem interessante para essa questão. Sem dúvida, o Melquisedeque é como um morimbrete dentro da própria narrativa de que a ação e o conhecimento de Deus podem ir além das linhas que depois ficaram mais definidas. Ele representa um sacerdócio talvez mais universal, primordial, ligado direto ao Deus Criador, e o próprio Abrão presta homenagem a isso. É um elemento que desafia umas leituras muito fechadas da revelação divina naquele tempo. Uma história que começa na guerra e termina numa teologia profunda. Bom, a gente espera que essa análise tenha ajudado a clarear os detalhes e as implicações de Gênesis 14. Se essa conversa te fez pensar, se algum ponto chamou mais atenção, conta pra gente aí nos comentários. A gente gosta muito de saber o que vocês estão pensando. E claro, se curtiu, não esquece de deixar aquele like, ajuda bastante a gente a continuar trazendo essas explorações. É isso então. Até a próxima! Até mais!